Mais um Liga da Política com Ari Mesquita e Cecília Chagas. Cecília. Quem é essa? Também conhecida como Cissa Chagas. Cissa. Também conhecida como a Mulher Maravilha. Falando em Liga, né? Falando em Liga. Estamos aqui com um grande vereador. Faz um barulho danado lá em Camaçari, viu? Faz. Eu vou conhecer melhor agora. Vou ouvir dele, porque tem muita história que eu já ouvi sua que você vai ter que contar pra gente aqui. Vamos lá, Wagner Cerqueira, abre o jogo. Vereador do PT em Camaçari. Faz um barulho danado, diz que você dá uma dor de cabeça lá, pessoal. Como é que funciona esse negócio aí? Pois é, boa tarde aí, obrigado aí pelo convite, aos amigos aqui da Liga da Política, pelo podcast, né, essa inovação de a gente comunicar, falar de política, falar de tudo. E aí um abraço aí a Paulo, a Ari, a Cissa, né, que é a Mulher Maravilha. Mas antes de tudo eu quero aqui mandar um abraço, que aqui eu tenho vários amigos e companheiros. O meu companheiro Lula Maciel, um grande abraço, um grande quadro político dessa cidade, foi vereador. O secretário Ailton, também amigo nosso, tem um trabalho importante. Vai ser candidato a prefeito ele. Bom nome. Lula também Ailton tem bons nomes. Falaram, né? Ailton Florencio é um cara muito concentrado, articulado. O Olinto, né? O nosso vereador Olinto, secretário, também um grande nome. Meu amigo Coronel Fabrício, soube também que está ensaiando os nomes aqui. E Alando Maria Judite, um grande abraço. E a nossa prefeita Moema Gramacho. Maravilha. Ela que nos lidera aqui nessa cidade. Wagner, nunca é demais alertar, né, não, Cissa? Fique à vontade, mas, porém, todavia, contudo. Eu aprendi isso com minha professora Leia. Tome cuidado. Tem uma pessoa entre nós. Exatamente. Que tem alguém casa, eu não vou falar. Tem alguém que eu não vou dizer que é Ari, porque eu não gosto de falar em nomes. Eu não gosto de falar em nomes. Eu tô tão tranquilo. Tomou remédio hoje. A gente tenta fazer um programa legal, tenta fazer um programa bacana, mas Ari fala assim, não, tem o corte, tem a polêmica. Do nada. Aquele negócio, aqueles 30 segundos do Instagram, porque isso que repercute. Ele sempre fala isso. Ele é da confusão. Eu acho assim, Wagner, se vem pra conversar, tem que... Pra gente conversar de vários... Abrir o jogo. Ele queria vários mudar o nome temas, do programa né? de Liga da Política pra Treta da Política. Liga da Treta. Liga da Treta. Não pode um negócio desse. Não pode um negócio desse. Vamos lá. Mas aqui é simples, aqui é bem tranquilo. Que bom. Fique à vontade. Você fique bem à vontade. E a gente começa o programa falando sobre política. E o que lhe trouxe a política? Eu quero saber da sua história. Me conte a sua história. Eu já ouvi muita coisa, mas eu quero ouvir de você. Me conte a sua história. Como é que você chegou para a política? O que lhe trouxe aqui? Pronto. Veja bem, eu sou morador de Camaçari, né? Nasci em Feira, mas só fiz nascer lá, mas sou de Camaçari. E desde pequeno, desde 3 anos, minha primeira campanha política foi com 8 anos de idade, com o vereador Rui Magno. Lá na escola, né, eu já fazia política. Então, desde pequeno, eu tive o gosto pela política. E aí eu fui pesquisar se na família tinha algum político, né? Família da mãe, do pai. Não tem. Eu sou o primeiro político da minha família. Salvo Fernando de Fabinho, né? Que é um parente distante de minha avó. Mas, assim, muito próximo não tem. E desde pequeno sempre fui inquieto, né? Gosto da participação da política. E aí a gente começa pela igreja, na igreja católica, na catequese. Só que aí vai tomando corpo quando a gente vai para a escola pública. Eu fui estudar no Polivalente de Camaçari. E estudei lá da 5ª ao 3º ano. Chegando lá, a gente assumiu logo o Grêmio, né? E uma coisa interessante, porque tinha... Esse povo de movimento estudantil persegue. Tinha 2 chapas, né, Paulo? E aí tinha a chapa da turma da 8ª série, né? Que era os que mandavam na escola. E aí eu fui ousado, botei uma chapa da turma da 5ª. A 5ª série? O pirralho. Queria nominar. Cascudo. E aí eu fiz um discurso, olha, é bom a gente apostar em uma chapa da 5ª, porque a gente vai ficar 5ª, 6ª, 7ª e 8ª. E a turma da 8ª no que vem vai embora. Rapaz, acabou com a campanha, eles perderam a eleição. E a gente ganhou a eleição lá, dominamos lá. Aí vem gincana, vem movimento, passagem livre, e aí vem disputa de liderança e tal. E aí a gente vai, né? E aí os políticos, né, de plantão vai ficando de olho, olha aquele menino ali, não sei o que, pá. E aí vamos, né, nesse processo... A divisão de base, né? A divisão de base é o movimento estudantil. Aí nesse processo a gente vai crescendo, amadurecendo e não sai mais da política, né? E aí estudei no Polivalente da 5ª ao 3º ano. Depois disso, fui ser estudante de Direito. Lá, novamente, entra onde? No diretório acadêmico. Então a política vai ali, né?
E depois fui convidado, né, a me filiar ao Partido dos Trabalhadores. Cheguei na filiação do Partido dos Trabalhadores ali por volta de 2006, 2007. Já no primeiro governo Luiz Caetano, né, Caetano prefeito da cidade. E em 2008 eu fui convidado, a gente fazia parte de um grupo político lá, o professor Márcio, que é o atual presidente do PT, secretário Walter, o grupo de Delcio Pellegrino, né, EDP, que é a nossa tendência lá na época. E fui convidado a apoiar o secretário de governo, José Marcelino. E a gente apoiou Marcelino ganha a eleição com 2.906 votos. E ele me convidou para ser assessor dele, né? E aí fui ser assessor de Marcelino, passei 2 mandatos com Marcelino, onde aprendi muito, um cara muito inteligente, estava até com ele hoje pela manhã. Depois fui ser presidente da comissão de licitação da Câmara, na gestão do vereador Theo Ribeiro. Apoiei Theo, também ajudei Theo, foi presidente da Câmara, um grande vereador. E depois fui convidado, né, indicado e convidado por Luiz Caetano para ser diretor do CEPED, que é uma empresa pública do governo do estado, que fica situada em Camaçari. E lá onde eu consegui começar a ter, né, eu era mais da política, a ter noção da gestão pública, né? E aí o governador Rui Costa nomeou a gente em 2017 e a gente começou ali há 3 anos fazer um trabalho. Só que tinha um movimento muito forte na cidade de eu ser candidato a vereador, né? Isso foi em 2008, eu desisti, fui apoiar Marcelino, foi em 2012 não dava, foi 2016 não dava, mas 20 não teve jeito. E a população, não, você tem que ser candidato, agora é sua vez. E aí a gente botou a candidatura, né? Pela primeira vez. Eu sou filho de um operário do Polo, uma dona de casa, sem sobrenome, como diz a música, né? Vindo do interior, sem parentes importantes. Mas a gente foi com muita luta, conversando, eu gosto da política, e a gente conversamos com toda a cidade, e aí a gente ganha a eleição, né? Uma eleição difícil, pandemia, uma eleição onde Caetano estava num processo de injustiça com Luiz Caetano, cassado o mandato, Ivoneide uma nova liderança na cidade. Então foi um processo muito duro. E a missão nossa, de 2020 até os dias de hoje, é manter a chama viva da oposição, é fazer um enfrentamento ao governo atual. O prefeito lá estava jogando muito solto, né? E a gente foi fazer uma marcação, e uma marcação coerente, uma marcação na técnica e na política, né? Uma marcação de mostrar à cidade os erros do governo e buscando acertar e buscando corrigir os erros. Então a gente não faz uma política do quanto pior, melhor. É a política mostrar, ó, tá errado, e às vezes a gente bota o dedo na ferida, e aí cria o estresse, cria o mal-estar, porque, de fato, Camaçari é uma cidade importante, é uma cidade que joga para toda a cidade da região metropolitana, que tem vários problemas, né? É incompreensível alguns problemas que acontecem em Camaçari. Até há 3 meses atrás, Camaçari não tinha transporte público na cidade. É uma cidade de 300 mil habitantes, que tem uma importância grande para o Brasil. Esse momento aqui, com certeza, em alguma cidade do Brasil ou do mundo, tem alguém discutindo Camaçari. Exemplo, lá temos a Continental. É uma empresa alemã. Vai fazer um investimento agora de R$1 bilhão. A sede da empresa é na Alemanha e discute Camaçari. Então, Camaçari está interligado com o mundo. Então, tem que ter uma gestão moderna. Então, uma cidade que nem a sinaleira está funcionando, precisa da crítica e do enfrentamento da oposição. E, às vezes, a gente ajuda, né? Porque quando a gente critica, aí meu pai fica arretado. Pare de falar, porque quando você fala, ele vai, resolve e pronto, acabou. Falei, mas o vereador, o papel é esse. Resolve porque você falou. E o papel do vereador não é deixar lá, tá vendo lá o problema. Não, deixa lá. A gente tem que trabalhar para que a cidade melhore e melhore para todos, né? Agora você disse que não tem políticos de carreira na sua família e que muito novo entrou na política. Você já tinha noção da importância de um cargo público, né, para a melhoria da vida das pessoas, ou isso foi ganhando corpo com o tempo? Na verdade, a vida vai nos ensinando, Cissa, a importância de você ocupar um cargo público. E eu falo lá na Câmara que deveria ter alguns requisitos para você ter uma candidatura. Eu acho que passar pela militância política, e eu não falo só da esquerda, independente disso, eu acho que a militância estudantil cria e vai criando fórmulas. A militância partidária, para você chegar em um parlamento e você ter noção, né, do seu papel ali. Né? Qual o papel, por exemplo, de um vereador? Então, eu já cheguei, não com a ideia compreendida disso, mas que a gente vai aprendendo no dia a dia, né? Mas já cheguei com um pouco de visão
do meu papel daquilo ali e a importância que tem o parlamento, né? Eu fazia uma crítica antes de ser vereador, que o vereador ele não pode apenas ser uma figura para indicar troca de lâmpadas ou trocar o meio-fio. Que isso rua, né? é o nome de rua. Ou dar o nome Que da isso rua. tudo é importante, mas a Câmara tem que ser o palco do debate, da discussão. E aí hoje tem N pautas. Pauta animal, por exemplo, é uma pauta necessária para a discussão. Questão ambiental da cidade de Camaçari, a questão da geração de empregos, enfim. Então eu fiz essa crítica e tento, na prática, agora com 3 anos, concluindo agora em dezembro de mandato, imprimir, né, esse novo modelo de fazer a vereança na cidade. Agora, você não acha que com essa redução de número de vagas para vereador, né? Porque na verdade agora é só 100% mais um, né? Cada partido e menos partidos com força também de soltar candidato, vai ter uma redução muito grande de candidatos a vereador na próxima eleição. Você acha que isso vai ajudar a qualificar ou você acha que isso de fato não ajuda? Eu defendo não a quantidade, eu defendo a qualidade. Não adianta você pegar um partido, encher de números, de pessoas, de partidos, de candidatos, que quando você abre a urna tem 20 votos. É importante os 20 votos, acho que a pessoa se... Mas tem os profissionais disso, né? Tem gente que vive de ser candidato, né? Porque acha que ele é candidato, depois ele vai ter uma nomeação na prefeitura. Que ganha uma licença, porque trabalho. Pois é, eu até teve uma proposta. Não, eu quero que você me arranje um partido, porque eu vou ficar aí 90 dias. Vai ficar 90 dias. E não é isso, a política não pode ser isso. Tem né? muita, Infelizmente, tem muita gente que faz isso. No dia a dia a gente vê isso. Só para poder licenciar o trabalho. Né? Concurso Faz negócio público desse comigo, inacreditável, não. né? Fala um negócio dele, fala um Pois negócio é. desse comigo, não. Não, Política, já não. aconteceu e não pode. Então eu acho que essa redução ela vai pressionar os partidos políticos a escolher ali gente que tenha realmente um trabalho, né, no seu bairro, que você tenha ali uma bandeira partidária, Eu não digo pegar... que já está acontecendo uma eleição dos partidos com os Já. candidatos. Já. Já está acontecendo. Já. No Brasil todo. Eu acho que Já. o candidato que não estiver atento a isso... Hoje mesmo eu estava fazendo uma listinha lá, né? Lá, por exemplo, no PT, né? Nós somos hoje uma federação. Você tem PT, Isso. PCdoB e PV. 22 Como é nomes. que é o PCdoB e o PV lá em Camaçari? Camaçari, o PCdoB tem uma história antiga, né? Porque Sim. Caetano foi do PCdoB, Sim. foi prefeito pelo PCdoB, eles tiveram um mandato recente lá. Eles têm uma ligação muito com os sindicatos, né? O Sindicato Metalúrgico, que administrou a Ford, é ligado ao PCdoB. O Sindicato Bancário, então eles têm uma presença. O PV diminuiu muito a presença na cidade, mas o secretário de Turismo, Maurício Bacelar, né, que o irmão é o presidente aqui na Bahia, está montando o PV em Camaçari, né? E aí a gente está aqui montando a lista justamente nisso. Tem companheiros que, infelizmente, não tem como passar nessa convenção, porque a gente precisa montar um time, né, bem montado para fazer a disputa. Não tem mais, porque eu sonhei em ser candidato, eu vou ser candidato. Não é mais isso. Não dá mais pra fazer Agora é de fazer disputa, e principalmente nós que estamos na oposição. Né? O prefeito está com um problema sério lá em Camaçari, porque o prefeito está com 6 partidos, e em cada partido tem 3 vereadores de mandato, e tem gente que é suplente. Então, o candidato lá em Camaçari que tiver com o prefeito, com um grupo de Alinaldo, de 500, 600, 700 votos, ele é melhor desistir ou buscar outro partido, porque não tem chance. E é real, e eu não estou aqui fantasiando, é a matemática. Você tem um partido que já tem 3 vereadores ali, e você ainda tem suplentes, e você tem secretário, você tem gente que está no governo em oposição, o cara que tem 600, 700 votos, ele não tem chance nenhuma. Né? Então, o Elinaldo lá tem uma tarefa difícil. Além disso, a rejeição que está o governo dele está pegando também nos candidatos a vereador. Então, fica aqui até uma dica aos amigos que são pré-candidatos para avaliar, porque essa eleição é diferente de todas. Mais uma vez você contrariando o seu pai dando a dica. Tá vendo falando. Agora, tem que ajudar. Tagner, você na Câmara, você é uma pessoa muito combativa, né? Você costuma dizer, outro dia eu vi uma nota sua, que a Câmara é um puxadinho da Prefeitura, né? Ontem, Elinaldo anunciou que a lista, né, sextupla, agora virou dupla. E dentro dessa dupla, tem um oriundo da Câmara. Essa máxima que você tem pregado é verdadeira diante desses fatos que têm acontecido recente agora em Camaçari? Olha, Ari, infelizmente eu não queria dizer a você que era verdadeira, porque quando eu digo que a Câmara é um cartório, eu estou diminuindo o poder que é a Câmara, que é o segundo poder da cidade. Por que eu chamo de cartório? Porque mesmo você sendo um vereador de governo, né, o prefeito manda um projeto,
você tem que ter a calma de analisar o projeto, de ler o projeto, de entender. E o que vem acontecendo em Camaçari, criaram o tal da urgência, urgentíssima, e chegam os projetos que ninguém conhece, carimba, aprova, vai para discussão, votação, devolve o prefeito. Né? E quando você vai ler, tem vários problemas. Por exemplo, chegou um projeto que foi a polêmica da semana passada, que a sessão foi cancelada, foi suspenso. Ontem voltaram à sessão extraordinária, porque eu discuti e fiz um enfrentamento, foi muito movimento lá com os servidores, a Câmara ficou lotada de servidores, porque não dá para você botar um projeto de lei em votação e não ter discussão, tem que ter o contraditório. E nesse projeto, por exemplo, o prefeito mandou um projeto beneficiando apenas parcela do servidor, defendendo a extensão de carga horária para os servidores da controladoria e esquecendo os técnicos de enfermagem, esquecendo os agentes comunitários de saúde e os outros servidores. E aí a gente fez o enfrentamento, anulou, fizemos uma ação na justiça, mandado de segurança anulou e hoje votou. Mas hoje votou e confesso a você que boa parte não sabia do que estava votando. Então não pode ser o carimbo ser uma Câmara de carimbo, tem que ter o debate. Eu sou contra, outro é a favor. Hoje teve 6 projetos, 4 projetos do governo, a gente votou a favor, nós da oposição, por entender que é o dia a dia, era correto. Né? Então quando eu chamo de cartório, justamente é porque muitas das vezes atropela. Né? Tem um projeto lá discutindo essa questão do Uber, né? Da uberização, do trabalho. Eu falei, eu não sou técnico nessa matéria, eu não conheço. Então eu só vou, e está na minha comissão até de Ciência e Tecnologia, eu só vou liberar esse projeto quando eu tiver um parecer técnico e tiver um debate, audiência pública com a comunidade. Está lá. Não tenho pressa de botar para votação, porque eu vou aprovar o que eu não conheço. Então essa é a crítica que eu faço. E aí, essa confusão, o prefeito Elinaldo, né, ele tem um chefe que comanda ele, que é o prefeito de Salvador, que foi derrotado na última eleição, e eles estão apavorados, né, com o crescimento de Luiz Caetano. E aí o prefeito montou lá 6 jogadores, né, botou todo mundo na rua. Quando foi semana passada, chamou todo mundo e disse, olha, agora só são 2. Né, e eu quero até ser solidário aqui com os 4 que foram preteridos, né, principalmente com o Júnior Borges, que é uma figura, lembro de Júnior, era assessor. Júnior, ele dividiu o gabinete dele com o Elinaldo, para ajudar Elinaldo na época de vereador. Né? Várias pessoas Júnior nomeou para ajudar Elinaldo, criou Tenda do Povo, se dedicou para transformar Elinaldo em prefeito. E aí, Júnior não teve a recíproca disso. Né? Júnior foi presidente da Câmara. Foi presidente da Câmara e Júnior é uma figura que tem... também era cartório na época que ele era presidente ou não? Era menos. Júnior segurava mais. Júnior puxava pro debate. Aí Júnior tem uma vantagem nisso, que Júnior era mais Câmara, mais corpo. Epa, aqui é Câmara, vamos discutir. Tem projetos mesmo lá, que a secretária de Desenvolvimento Urbano mandou um projeto para criar a entrada fiscalizada, né, dos condomínios, ditos condomínios, loteamentos. E está parado. O Júnior mesmo segurou esse projeto. Então o Júnior diminuiu muito esse ritmo que tinha na Câmara. E aí, agora, essa semana, olha, tem uma pesquisa aqui, vocês não pontuam. E ninguém sabe como foi a metodologia da pesquisa. E aí foi goela abaixo. E ontem, mais uma vez, quem determina as cartas do jogo em Camaçari é o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. Neto fez isso com Elinaldo. E Camaçari paga um preço alto por isso, porque Neto conseguiu colocar na prefeitura muita gente de Salvador para ser secretário, para mandar no povo de Camaçari. Muito carro comissionado indicado por Neto. E mais uma vez, Neto é que está montando, né, as peças do tabuleiro de Camaçari. Dentro de Salvador, dentro de um ar-condicionado. Então, eu fico solidário aos 4 que foram preteridos e é preciso que eles entendam que esse processo está contra eles. Você está falando de Neto aí com um carinho, uma admiração muito grande. Leão falou que ele poderia ser candidato a prefeito lá. Como é que vocês da oposição lá receberam essa informação? Rapaz, eu acho que isso é um desrespeito à turma do governo lá. Né? Você botar um candidato que para andar na cidade vai ter que usar aplicativo, o Waze, né? Perdido. E aí é um problema deles. Eles ainda têm essa confusão que Leão fica falando um bocado de coisa, parece que tá... Leão deveria, rapaz, voltar, ficar em casa, curtir a família, que ele tá perdido na política, foi pra Camaçari dar entrevista, fala um bocado de besteira, um bocado de baboseira. Pra mim é um blefeiro, só anda blefando. Bonitão, bonitona, é tudo conversa fiada.
né? Entrega ele acho que tem pouca, né? E aí ele jogou Neto nesse esparro lá em Camaçari, tá uma confusão grande, eles entraram em estresse e aí tentaram, acho que agora, consertar. Mas isso é problema deles. O nosso problema aqui é um bom problema e a gente tá administrando. Agora, Tagner, eu enxergo às vezes a política em si, né? O jogo político, o tabuleiro político, ele é muito do que convém a quem está no poder. Essa formação política, principalmente das câmaras, que fazem com que elas fiquem subservientes ao poder executivo, conforme convém a quem está no poder. Independente de partido, direita, esquerda, centro, mas sempre as casas legislativas se mostram subservientes ao poder executivo. Você acha que com o futuro governo Caetano isso também não seria a mesma coisa? Veja bem, nós vereadores precisamos se respeitar. Por quê? Eu participo da UBV, União Baiana dos Vereadores. E aí eu fiz uma fala lá no congresso dizendo disso, que a gente tem que se respeitar. Porque o vereador é o político, né, que é o para-choque. Tudo é no vereador. A casa do... Eu mesmo moro numa esquina de rua. Então, o povo sabe onde me acha. O prefeito de Camaçari acho que mora em condomínio. Ninguém acha. Então, os vereadores, e eu não falo só de Camaçari, tem que se respeitar. Você pode ser base, mas tem que ter um limite. O poder legislativo existe, ele não pode ser diminuído. E a gente não pode transformar o poder legislativo nesse negócio. Eu sou do prefeito Lagartixa, né? Eu dou um bom exemplo de Luísa Maia. Luísa, ex-esposa de Caetano, Sim, deputada estadual. Luísa é professora e teve uma greve dos professores. Luísa votou contra o governo Wagner na época, porque ela tinha coerência na fala dela, no voto dela. Então, os políticos, os vereadores, precisam se respeitar, porque o mandato foi dado pelo povo. Então, tem coisas que não dá para passar. Tem coisas que você conversa, que você melhora, que você ajusta, né? Então, eu acho que o Poder Legislativo precisa passar por uma reformulação. Por exemplo, por que vereador não tem direito a emendas? Só os deputados têm. Se o vereador todo dia está na rua, está numa esquina, está em um debate para fazer uma praça, para fazer uma escola, para fazer uma creche, uma indicação, por que a gente não pode ter emendas impositivas, né? Então, é muito diminuído o papel do vereador. Ele realmente é observado pela grande política como lá, na quinta categoria, deixa esse povo aí que é bom para arranjar voto para deputado. Infelizmente, esse é o cenário. Mas aí cabe a nós, que está ali no parlamento, no dia a dia, que segura mesmo a alça do caixão, muitas das vezes, que está no enfrentamento com a população, que está ouvindo a população. Eu, por exemplo, é de domingo a domingo. E depois do Zap, acabou. Não precisa conhecer onde o vereador mora, não. É no Zap. E aí, se você tirar do azulzinho, o pau quebra. Se você não atender, o pau quebra. E prefeito não. O prefeito resolve de outro jeito. O vereador tem que estar na rua, no corre-corre. Então, eu acho, Ari, que também essa culpa é também nossa. Agora, Tagner, você deu uma declaração recentemente que Elinaldo estava dando sinais de desespero e que o fim dele seria igual ao de ACM Neto. Fale um pouco pra gente sobre isso e quais sinais você consegue enxergar, você que está dentro lá da política. Pronto. Quando eu disse isso, Elinaldo ativou o modo bravateiro. O bravateiro é que, não, eu vou ganhar. Tá tudo certo. Jogando pra torcida. Porque Elinaldo vive, e Elinaldo tem as informações que a militância não tem. Elinaldo tem pesquisa toda semana. E ele sabe que o governo dele finalizou. Ele sabe que a popularidade que ele chegou em 2016, 17, né, que ele assumiu, não é a mesma popularidade, porque ele sumiu da cidade. O cara que ganha a eleição com um discurso diferente, de gente boa, que mora em um bairro popular da cidade e que depois que vira prefeito, ninguém vê Elinaldo. E não é só eu, não. O próprio time azul, lá que ele chama de time azul, não vê ele. Então ele vai percebendo, né, que o fim de governo está próximo. E fim de governo é desgraça. Os amigos deixam de ser amigos, né? O poder vai acabando, a tinta vai falhando, e aí ele precisa instalar a bravata. Vou ganhar, tamo bem, mas ele sabe, e quem tem acesso às pesquisas sabe que Elinaldo hoje tem 62% de rejeição na cidade. Qualquer pessoa que faz pesquisa, e eu gosto mais da pesquisa do Uber. Pega um Uber em Camaçari, vocês que são daqui de Lauro, e puxa a política para você ver o debate como é. Camaçari é uma cidade bastante politizada. É política na igreja, é na escola, é na faculdade, é no hospital. Em tudo que é lugar lá é muito politizada a cidade.
E todo mundo fala, não, já deu para Elinaldo. Então, o desespero, né, de que está perdendo o poder, mas precisa manter, pelo menos ali, a torcida animada. Né? Então, quando eu falo isso, dos sinais, é que ele instalou a bravata e Neto foi isso. Né? Neto calçou sapato alto, desdenhou de Jerônimo, de todo mundo que ia ganhar a eleição, mentiu para um bocado de gente na Bahia, enganou um bocado de prefeito com as pesquisas mentirosas dele e não combinou com o povo. Você falou de conversa aí de bastidor de Uber. Eu escutei uma conversa. Todo mundo No Uber fala... também? Foi no Uber, não. Todo mundo fala, não, o Caetano é candidato lá em Camaçari, que tá certo, simpatia, vai chegar, vai resolver, vai ganhar. Mas eu ouvi uma conversa, você pode me dizer, né, essa é loucura, ou isso tem um fundamento. Que Ivoneide poderia abrir o espaço em Brasília para ceder a um outro colega do PT e vir para Camaçari ser candidata. E Caetano continuaria na articulação dele, que ele continua fazendo muito bem no governo Jerônimo, porque ele foi muito bem recebido, porque ele, de fato, é um dos grandes vencedores junto com o Jerônimo. Existe essa possibilidade de Ivoneide ir de novo para candidata lá em Camaçari, ou não? Isso não passa pela cabeça de vocês lá do PT? Veja bem, Ivoneide foi uma grata surpresa que surgiu na política de Camaçari. Uma mulher dedicada, uma mulher que assumiu a missão de entrar na política, advogada, empresária, e quando Caetano perde o mandato ali, ela fecha o escritório e vai junto com ele, né, na luta. E aí ela teve a missão de ser candidata. E apareceu nas urnas com 53 mil votos. Foi uma grande revelação na política, uma grande surpresa, que no outro dia o governador Rui Costa ligou, você quer ser candidato a deputada federal. Então, Ivoneide hoje, né, porque antes era assim, ela teve voto por causa de Caetano. Não, Ivoneide hoje, né, já tem um voto dela, ela já tem a identidade com as pessoas. Pela novidade, eu acho que ela tem um jeito dela, Caetano tem um jeito dela. Então isso é muito bom, eu estou muito feliz, ela está em Brasília fazendo um papel forte, atuante. E nas pesquisas, Ivoneide aparece muito bem. Nas pesquisas do governo, de Elinaldo, nas nossas, Caetano e Ivoneide. Ela vem em segundo lugar. Nós ainda não temos uma definição de quem é o candidato. Caetano fala muito de que a gente tem que vencer as etapas, né? E essa etapa não é de definir quem é o candidato, essa etapa é de a gente construir, né? O Lula fez muito isso, o Lula conversou com todo mundo no Brasil, né? Foi conversando com o empresário, com as igrejas, né? Afinal, trouxe até Alckmin para ser seu vice. Então o papel nosso, Caetano, Ivoneide, agora é conversar com a cidade, com o mundo empresarial, com o mundo sindical, com os professores, com a juventude, com a periferia. A gente tem um extrato da cidade. Eu, particularmente, acredito que Camaçari precisa da experiência administrativa de Luiz Caetano. Né? Ele já foi prefeito 3 vezes. E ele agora na minha opinião, tem uma experiência maior, porque ele passou a ser secretário de Estado. Né? O Estado, né, a Bahia é muito grande, e ele passa a ter uma visão melhor da administração, da máquina pública. Ele trabalhou com o Rui Costa, né, que é um monstro na administração pública. Tem agora ajudado muito o Jerônimo. Então, Caetano vem, um novo Caetano do ponto de vista administrativo. E o cenário que a gente vive em Camaçari necessita muito da experiência administrativa de Caetano. Acho que a Ivoneide, em Brasília, vai ajudar muito o governo municipal, né, com as emendas, com as articulações com o governo Lula. Então, eu particularmente defendo que a gente necessita da experiência de Caetano para nos ajudar nesse processo, e ele está muito bem nas pesquisas, né? Ele ainda não anunciou que é o nome, mas graças a Deus está indo bem. Ele foi um bom prefeito, né? Eu estou dizendo aqui que ele não tem defeito, né? Que só que não tem defeito é o pai lá de cima. Tem defeitos, mas tem muitas qualidades. Por exemplo, você andava na cidade, você via Caetano nos cantos da cidade. Caetano é muito popular, é o único político lá na cidade que abre a casa para o povo. Se você sábado for na casa de Caetano, se não tiver 50 pessoas, eu renuncio o meu mandato. Ele é desse estilo, né? Ele fez agora um São João lá, que engarrafou a cascalheira. Aniversário dele foi na praça, lá na praça. Geralmente a pessoa, né, viaja, vai pra Europa, só fica com a família, não. Caetano se sente mal se tiver com a casa vazia ou se tiver sozinho, né? Então ele é popular, ele é desse estilo de gostar de gente, de andar no meio do povo. Foi um prefeito realizador, fez muitas escolas, fez muitos postos de saúde, fez a Cidade do Saber, fez as praças. Mas, além disso, ele trouxe o autoestima do camaçariense.
Por exemplo, quando ele entrega o segundo maior teatro da Bahia, eu nunca tinha ido assistir uma peça. Eu assisti a Bofetada por R$1. Foi no governo Luiz Caetano. Então, ele trouxe um momento cultural para a cidade, trouxe uma autoestima. E agora é diferente. Ele agora está conectado com Jerônimo, conectado com Lula, né? Então, é bom, imagine você ter um prefeito que pode pegar o celular e mandar um zap para o presidente Lula, né? Ele tem essa relação com o presidente. Então, eu acho que Camaçari precisa da experiência de Caetano e dessa articulação que ele tem. Então, para você, Caetano, é o candidato. É o candidato. É o candidato. E o vice? Vão inventar um Geraldo Alckmin lá também? Ou vai ser nativo Rapaz, da base? Eu sou defensor de que nós somos aliancistas, né? Temos que fazer aliança. Ninguém ganha eleição puro sangue, né? Eu sou defensor de que a gente faça uma composição. E o governo Elinaldo tem muita gente satisfeita, né? Muita gente que foi sacaneado, muita gente que ficou de escanteio. E a gente precisa dialogar com esse pessoal. Que pode ser um desses 4 nomes que foi relegado lá. Eu acho que se o povo aí tiver coragem, né? E eu dou o bom exemplo de Geraldo Júnior. A coragem que Geraldo Júnior teve, né, de romper naquele momento e apostar, e deu certo. Né? Então é preciso, né, e aí eu mando aqui uma mensagem para os amigos que estão nesse governo de Elinaldo, que o governo acabou, Elinaldo não é mais candidato, está com a vida organizada, e de agora em diante é a vida de vocês que estão em jogo. Então, eu defendo que a gente faça uma grande aliança por Camaçari. Tem bons nomes lá, né, que mora na cidade, que vive na cidade, que está injustiçado pelo governo, preterido pelo governo, que daria uma boa chapa, né? Fora isso, eu acho que também tem no mundo empresarial, tem no mundo do polo, dos sindicatos, tem vários nomes na cidade, mas eu acho que essa questão do vice já é uma segunda etapa. O PT na Bahia, a maior cidade, né, que o PT governa é aqui Lauro de Freitas. E eu sinto que em algumas cidades grandes, né, que o PT está tentando retomar o poder, não existe um discurso de perspectiva de projeto de governo, e sim projeto de poder, de retomada. Né? Em algumas cidades como Camaçari, como Mata de São João, aí você vai para Candeias, Simões Filho, né? São cidades da região metropolitana, tem Feira de Santana agora com Zé Neto, que não tem um discurso de projeto para a cidade, é mais um discurso de poder. Como é que você observa esse cenário político que está acontecendo agora na Bahia? Veja bem, o nosso estilo de fazer governo é escutando a população, né? Eu trago aqui o bom exemplo do PGP. Então, nenhum candidato a prefeito do PT faz governo sem fazer escuta popular. Então, a gente faz sim. A gente, né? Camaçari, a gente já construiu diversos PGP, que é o Programa de Participação Popular. Jerônimo fez isso em toda a Bahia, né? E o projeto que a gente deposita no TRE, por exemplo, é o extrato dessa escuta. Então, nós do PT, né, e o Wagner, né, trouxe essa boa prática, a gente faz isso. Então, vai ser isso aqui em Lauro, vai ser isso em Camaçari, vai ser isso em Mata de São João com Paulo Henrique, vai ser isso em toda a cidade da Bahia. Essa é a nossa fórmula de ouvir a população. Porque, geralmente, plano de governo, você contrata uma consultoria, ele Ctrl+C, Ctrl+V, ele entrega e você apresenta a cidade. Então, é melhor um plano de governo que a pessoa está falando. Por exemplo, aqui no meu bairro eu não quero mais um posto, aqui eu quero um teatro. Aqui no meu bairro eu preciso de asfaltar as ruas, prioridades. Então, Ari, nós do PT, nós trabalhamos muito e a gente não abre mão da construção de um plano de governo com a população. Por exemplo, lá em Camaçari a gente participou do plano de governo de Rui e a gente aprovou, olha, Camaçari precisa da maternidade. O governo Rui entregou a maternidade. Então, é prática nossa fazer escutando o povo. Qual foi a pedida que vocês fizeram para Jerônimo, que ele vai ter a missão de entregar aí? Jerônimo, Jerônimo já está fazendo 2 novas escolas estaduais, que é uma onde eu moro, né? E ele era até secretário de educação, eu tenho uma amizade boa com o Jerônimo, a gente escolhemos juntos, né, o local, e a escola já está bem adiantada, com quadra, teatro, piscina, esse novo padrão de escola, né? Que as escolas particulares estão até com inveja, que está melhor que a escola particular, né? E está fazendo uma aqui em Vila de Abrantes, com piscina, 23 milhões de reais. Está reformulando novas escolas estaduais. Vai dar ordem de serviço da reformulação e reconstrução do CSU, lá de Camaçari,
e tem aí caminhando para dar ordem de serviço da duplicação da Cascalheira. 90 milhões de investimento. Vai Duplicar a Cascalheira, que é um sonho antigo nosso de fazer a via da integração sede e orla do município de Camaçari. Então, Jerônimo, como diz aí a música, já chegou chegando em Camaçari, muito forte. Tem presença o governo do estado em Camaçari. A maternidade é um espetáculo. É uma obra que a gente costuma dizer, uma obra que é obra de rico feito para pobre. A maternidade de Camaçari. Você parece que está numa maternidade privada. Tudo limpinho, tudo novo, muito bonito, né? O Hospital Geral passou por uma grande requalificação e aí vem essa agora a Cascalheira, as novas escolas, o CSU, e a gente está trabalhando também para levar uma policlínica lá para Camaçari. Você só citou também um projeto de viabilização de avenidas lá, né? Beira-Mar e Atlântica. Fala um pouco sobre essa pauta, porque a gente observa muito um crescimento da região metropolitana, né? Tanto de pessoas indo morar, quanto pessoas indo trabalhar, enfim. Como é que funciona esse projeto? Veja bem, Cissa, acho que aqui vocês todos conhecem Jauá, né? Jauá é a nossa praia, a gente chama lá Praia do Oi, porque a gente chega em Jauá e encontra todo mundo, né? A praia é linda, Jauá. Hoje eu até fiz uma caminhada hoje lá em Jauá, e Jauá tem um problema sério de mobilidade urbana, né? Engarrafa tudo, uma confusão. E a gente está pedindo ao município que faça um estudo de interligação pela lagoa ali, pelos fundos, né, da rua Minas Gerais, se eu não me engano, de a gente fazer uma ligação para desafogar aqui o centro. Então, é preciso apostar em grandes projetos de mobilidade urbana, né? E a gente tem feito, né, apesar de ser oposição, a gente faz essa sugestão ao governo, né, que faça esse debate lá com a cidade. A gente aprovou na Câmara e estamos aguardando que o governo, né, coloque em prática. Camaçari, assim como Lauro de Freitas, é uma cidade que recebe muitas pessoas, né? Principalmente muitos empreendimentos. E você estava falando da Cascalheira, me lembrou do rio Capivara, ali pela Cascalheira, né? E o crescimento desordenado daquela localidade ali me causa muita preocupação, sobretudo na vitalidade do rio ali, né? Existe algum projeto dentro da Câmara ou na Comissão de Meio Ambiente lá que barre esse crescimento desordenado ali naquela localidade? Olha, infelizmente nós estamos num PDDU lá atrasado. A revisão está acontecendo agora, depois de 10 anos, e é uma revisão que está sendo questionada na Justiça. Eu fiz uma ação, né, muito, muito forte, porque a Prefeitura contratou uma empresa por 8 milhões de reais, e uma empresa que nunca fez PDDU. É como contratar você como jornalista e você nunca trabalhou na área, né? Vai virar secretário sem nunca ter trabalhado na área de jornalismo. E aí contratou essa empresa, está na Justiça, várias irregularidades, fraude no processo licitatório, que é o PDDU que nos dá, né, o caminho, a linha, o ordenamento da cidade. Camaçari é uma cidade de várias riquezas, né? Você tem lá 3 rios navegáveis, Rio Joanes, Rio Jacuípe e o Rio Pujuca. O Rio Capivara, que é um rio oriundo, filho de Camaçari, o Rio Capivara, nasce em Camaçari, né? Ele nasce em Camaçari. Infelizmente, é a atual gestão, e é um processo também de educação ambiental, ele vem cada vez mais sendo degradado, né? É preciso ter o desenvolvimento, é preciso que as cidades cresçam, mas tem que respeitar, né, a agenda ambiental. Exemplo aí agora, eu vou puxar para Busca Vida, né, onde eu tive meu primeiro enfrentamento em Busca Vida, que foi a questão da construção do muro, né, um muro de plástico, para impedir o avanço do mar nas residências de Busca Vida. Um processo extremamente agressivo à natureza, ao meio ambiente. A gente fez a denúncia, eu fui impedido junto com o vereador Vaval de entrar, de fiscalizar, me empurraram, foi uma confusão. Tive que voltar lá agora, tem uma semana, sexta-feira faz 8 dias, porque esse processo está no Tribunal de Justiça, a desembargadora nos notificou pedindo que a gente juntasse de como estava a obra. Infelizmente cheguei lá, a obra está concluída, fizeram um muro enorme na praia de Busca Vida de plástico, 9 metros enterrados. E o mais grave, né, foi o que o pescador me falou. Olha, Tagner, o que você tinha dito em 2020 está acontecendo, as tartarugas. E as tartarugas escolheu Camaçari para desovar há 300 anos. Né? É uma coisa linda. Ela vem, ela atravessa todo o oceano para desovar em Camaçari. O que é que ela vem? Ela chega, aí ela anda na praia, ela vai, quando chega ela se bate no muro, porque eles botaram o muro na frente da restinga.
e ela botava o ovo lá na Restinga. Então, é um crime muito grave. Inclusive, eu quero até agradecer a deputada Ivonete, que eu disse a ela, a gente precisa levar a conhecimento da Marina Silva, da ministra do Meio Ambiente, porque quem liberou foi o governo Bolsonaro. Eu sei que ali o capital é muito forte, é muito dinheiro que rola ali, né? Ali mora muita gente importante. Me empurraram de novo na sexta-feira, porque lá tem um passeio, e aí ele disse que a gente não pode andar no passeio não, que aqui é área privada, que eu só podia mandar na areia da praia. Falei, não, se a Restinga tá aqui e o passeio tá aqui, aqui é público, privado é da casa dele pra lá. E aí não foi, vai, não vai. E eu não tava nem aguentando mais andar, andei de tênis, de calça na areia da praia, gordinho. Não, vou aqui, fui até o fim com o Vaval. E aí, além disso, lá agora, né, e lá é uma excrescência, eu nunca vi igual. Lá é um loteamento, pra entrar tem uma portaria em uma área pública que não pode. E aí você quer ir na praia de Buscar Vida, você tem apenas um acesso, que é pela Rua 29. Chega na Rua 29, você tem um estacionamento que cabe, acho que 24 carros. Se você chegar lá e estiver lotado, você volta. Agora, eles criaram, aí tem um beco, você entra em um corredor cheio de câmeras, e agora no final do corredor tem um portão eletrônico com leitura facial. Então, o acesso à praia agora é extremamente controlado, o acesso à praia. Até agora, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano não tirou o portão. Então, o Camaçari, apesar das belezas naturais, das riquezas, a especulação imobiliária quer dominar, e aí a agressão ao meio ambiente. Infelizmente, é uma cidade muito disputada, né, por esse ramo, e o PDDU, que era para corrigir isso, não vai corrigir, porque, por exemplo, a empresa contratada é o IBDI. Sabe o que é o IBDI? Instituto Baiano de Direito Imobiliário. É botando a galinha para tomar conta, a raposa para tomar conta do galinheiro. Você contrata o Instituto Baiano de Direito Imobiliário, ele que vai construir o plano que ele vai apresentar o mundo empresarial. Então, é um absurdo. E aí a gente espera que a Justiça, o Ministério Público, nos ajude, que a gente não aguenta sozinho, não. Há pouco tempo teve a polêmica aqui do empréstimo que o prefeito Alinaldo colocou na Câmara de 300 milhões. O que você pensa sobre esse empréstimo que foi aprovado pela Câmara, né, um ano antes, né, do processo eleitoral? Veja bem, toda a gestão pública, ela adquire empréstimos. Toda a administração pública. Governo do Estado, governo federal. Mas você tem que ter uma finalidade, né? Você tem que ter uma justificativa. Antes do 300 milhões que o prefeito pegou do Finisa, ele teve um empréstimo com o CAF, que é um banco mundial, um banco mexicano, né? E pegou um dinheiro com preço para pagar em dólar. Altíssimo, que começa a pagar agora em 2025. Aí você olha, poxa, ele pegou o CAF, pegou o Finisa. Começa em 2025, ou seja, ele já não vai estar mais lá. Não é mais dele, o problema agora é de outro. Né? E com a taxação do dólar vigente. Se o dólar estiver alto, está acabado o município. E aí você olha, poxa, Camaçari teve tanto dinheiro, e qual é a obra impactante? Ele fez o viaduto trabalhador, demorou, que as obras de Alinaldo demoram pra caramba lá. Mas você não tem uma obra impactante, por exemplo, uma crítica, a gente precisa fazer as obras não só para o meu governo há 4 anos, tem que pensar uma obra daqui a 40 anos. Camaçari, o viaduto do trabalhador, por exemplo, tinha que ter um grande mergulhado ali para você sair lá depois do Hospital Geral, exemplo. Então, é muito dinheiro. E aí, de 2017, que a Alinaldo assume, até dezembro desse ano, vai ser 11 bilhões de reais. 11 bilhões é a receita que a Alinaldo administrou. Teve para gastar. Para gastar. Aí você olha, qual foi a escola que a Alinaldo fez? Qual foi o posto de saúde que a Alinaldo fez? Qual foi o hospital? Não sei se vocês sabem, toda a região metropolitana tem um hospital municipal. Camaçari não tem hospital municipal. A gente só tem uma UPA para atender 250 mil habitantes, que é a UPA da sede. Aqui na Orla, a gente tem Arembepe, Abrantes, então é muito dinheiro, né? A gente tem um orçamento invejável, Camaçari é uma potência de recursos. E aí quando você pega 11 bilhões e olha para a cidade, as sinaleiras todas quebradas lá em Camaçari. Todas. Aí você olha os pontos de ônibus sucateados. Você olha... E aí eu vou sair um pouco dessa questão do cimento, da obra, eu vou para as pessoas passando fome em Camaçari, cozinhando no fogão de lenha, porque não tem, né, o auxílio, o benefício do município. Então é uma cidade rica de um povo muito pobre. As sinaleiras de Camaçari tá cheio de crianças, cheio de senhoras pedindo, né? Então
é muito dinheiro, mas é mal distribuído, né? Contratos altíssimos, lá tem um contrato com a empresa chamada TPC, que é milhões, é mais de 30 milhões para fazer almoxarifado. Aí você tem contratos exorbitantes na educação, por exemplo. A secretaria contratou uma empresa por 5 milhões de reais para fazer uma revisão do sistema de educação. E o professor, há 7 anos, sem reajuste salarial. Então, dinheiro tem no município, falta gestão. Eu fiz até uma crítica, é que falta qualidade no gasto. Você não pode... porque é dinheiro público que você pode gastar. Você tem que ter qualidade no gasto. Eu aprendi isso muito no governo Rui. Rui tinha lá uma coordenação de qualidade do gasto. O processo só saía, você que foi secretário, depois que essa equipe da qualidade aprovasse. Não saía de jeito nenhum. Então, em Camaçari, o dinheiro lá é jogado assim ao ralo, né? Infelizmente, o povo está pagando um preço alto por isso. Essa questão da educação lá em Camaçari, a gente sempre vê protestos, né, dos professores, manifestação, inclusive em datas importantes, 7 de setembro, 2 de julho, tem os desfiles, os professores vão para... Quinta-feira, então vai ter, né? Vamos, provavelmente. Como é que tá essa questão da educação lá, da valorização dos profissionais da educação? Os professores passaram aí num processo de 30 dias de greve. 30 dias de greve em Camaçari. E por que existe a greve, né? Porque falta negociação. Eu acompanhei de perto, desde janeiro desse ano, o sindicato está pedindo ao prefeito para negociar. E é verdade, ele abriu mesa de negociação, conversou, mas toda a mesa é zero. E aí o professor veio, cargo comissionado, o prefeito tem uma cunhada lá que ganha 19 mil reais na Limpec. Nem nível superior ela tem. E aí você olha lá os cargos, muito dinheiro, e o pessoal, os professores, há 7 anos sem reajuste. Então surgiu a greve, 30 dias de greve, né? E infelizmente o prefeito não chamou para conversar, para negociar. Pelo contrário, no 7 de setembro, o locutor oficial da prefeitura de Camaçari pediu vaia para os professores. Isso está registrado. A matéria saiu, filmaram. O locutor em cima do palanque, o prefeito deu risada da cena. E aí, um governo que pede vaia para professor, essa cidade está acabada, né? É uma cidade, é muito preocupante. O servidor público do mesmo jeito. Ele parcelou lá em 2017 um ganho que os servidores ganharam na justiça em 36 parcelas. Tem servidor que ganha R$25 todo mês de reajuste. É verdade, está no contra-cheque. Então, é uma cidade que tem total desrespeito, principalmente com o servidor público. Porque na cabeça deles, eles não votam em Camaçari. Isso é um absurdo. Você, quando faz concurso público, você está prestando serviço à cidade. Né? O posto de saúde, a escola, o CRAS, infelizmente, lá é barril pesado, barril dobrado. Agora, Tagner, a Bahia está vivendo uma crise na segurança. O que você acha que essa segurança pode interferir nas próximas eleições lá em Camaçari? Você acha que isso pode... Se o governo não resolver isso até a eleição lá, você acha que isso pode interferir no projeto PT? Esse debate de segurança pública é um debate extremamente delicado, né? E a gente tem que contextualizar esse cenário, né? E eu não quero aqui eximir da culpa, porque a gente é governo e quem ganha a eleição tem que governar e assumir as suas responsabilidades. Só que a gente viveu um processo, né, de liberação de armas, do discurso do ódio, da confusão. Por exemplo, o CACS. Para que diabo o cara quer 20 armas dentro de sua casa? CACS é o quê? Para ser caçador. Ele vai caçar o quê? E aí está comprovado que essas armas que o governo Bolsonaro liberou dos CACs foi parar na mão do quê? Dos bandidos. E eu também sou defensor de que a gente não vai vencer essa batalha só com mais polícia e com mais viatura. Essa é uma batalha muito, muito mais além disso. É preciso que os governos invistam. Não dá para você criar o Minha Casa Minha Vida, que é um projeto fantástico, e ali você deixar e depositar as pessoas, e as pessoas ali vão sendo, né, cada vez mais cooptadas. A gente precisa investir, né, na periferia, investir em cursos, porque mente vazia é a oficina do Satanás. Então a gente precisa apostar em cultura, em educação. Eu defendo muito isso, que eu acho que a gente tem que ganhar essa juventude. A juventude tem que voltar a sonhar. Muitas das vezes a perspectiva de vida dessa turma é muito baixa. Eu vou dar um exemplo lá de Camaçari. O jovem da orla de Camaçari, ele olha para o futuro, ele vê a barraca de praia. Ou então para trabalhar no hotel. Ele não tem uma perspectiva de vida, ele não é convidado a sonhar.
Então, os governos têm que investir na tecnologia e o governo Jerônimo tem investido muito em tecnologia. O governador não está fugindo do debate. Você vê Jerônimo enfrentando, assumindo, né, se virando nos 30, recompensa para quem aprender, enfrentamento direto. Mas não é só isso. Eu acho que é um debate e acredito que essa interferência no resultado eleitoral, e segundo eu soube, né, das pesquisas, não é tão forte, porque a sociedade ela é um pouco egoísta, né? Aí ela fala assim, era envolvido, então deixa lá, que eu discordo, né? É filho de alguém, a pessoa não nasce para morrer não, a pessoa nasce para viver, né? Mas interferência muito na política não. Você vê, Neto trabalhou 100% na campanha sobre a questão da regulação, e a regulação derrotou ele. Sim. Não que ele não esteja certo na crítica, porque eu acho que tem que realmente enfrentar esse debate da regulação. Mas a população, o povo, ele olha para assim, quem é o prefeito que vai poder melhorar a minha cidade? E ele, às vezes, nem olha partido. Ele quer ver quem é o cara ali que tem condições. Às vezes a preocupação dele é com a rua dele. Quem vai resolver aqui minha vida? Então, não acredito muito. Agora, independente dessa questão de afetar ou não as urnas, eu fui redatora do site Bahia no Ar, fiz muitas matérias sobre você, inclusive, e a gente sempre estava postando sobre a violência em Camaçari. Sempre aconteciam casos em Camaçari e na Bahia inteira. Camaçari está entre as cidades baianas mais violentas do Brasil, segundo o Fórum, né, Brasileiro de Segurança Pública. Você consegue sentir isso na cidade? Como é que está o clima? Tem locais mais violentos? Porque a violência é alta, não só em Camaçari, na Bahia inteira. Como é que você consegue sentir isso na cidade atualmente? A gente vive na RMS, né? Então o impacto aqui é maior do que no interior, né? Então lá é um termômetro. Tem época que, né, tá muita confusão, tem época que para, né? Tá calma, mas Camaçari ainda é uma cidade. Essa questão da violência tem uns dados aí que, né, porque foi encontrado o corpo e aí é registrado na cidade, entra nesse anuário e aí tem algumas divergências desse anuário, mas eu ainda... Às vezes é a desova só. Né? É a desova e foi registrado no município. Então aí no final lá... Mas no final a violência ela existe. Aí no final bate lá. Independente da área onde ela foi registrada. Bate lá, mas aí fica Sim. A fama de que a Camaçari é violenta. Minha Coitada família... de Simões Filho. Simões Filho. Eu tenho, né, parentes fora da cidade. Rapaz, não é bem assim, não. Né? Não é bem assim, né? Porque eu acho que a gente tá tão envolvido nesse negócio que a gente vai até, às vezes, aceitando mais. Mas é um debate que precisa ser enfrentado. Né? O governador, ele precisa cada vez mais apostar em tecnologia. A gente precisa apostar no policial. Tem muita gente que critica, mas bote a farda e vá para a rua para ver o que é. Né? Não é fácil. Então, Cissa, a região metropolitana, ela pulsa muito nesse debate de segurança. Eu acho, Tagna, que o governo do estado ele subestimou a violência durante alguns anos, principalmente durante o governo Rui Costa. Durante o governo Wagner, tinha o programa O Pacto pela Vida, que ajudou muito a redução dos índices. Quando veio o governo Rui, houve o decréscimo dos investimentos na área de segurança pública, e está comprovado, são dados públicos e transparentes, está aí, então não tem o que questionar. Então, quando a gente vive em 2023 uma violência desenfreada, em que órgãos que controlam a segurança pública, órgãos não governamentais, controlam a segurança pública, que vem falando dessa invasão desses narcotraficantes hoje em dia, que já estão sendo chamados de narcotraficantes e deixam de ser traficantes em si, que invadem a Bahia e que a gente vive esse momento de pânico que a gente está vendo na Bahia. Aí o governo do estado começa a ter realmente uma ação voltada, uma visão voltada para a segurança pública. Mas eu defendo também, assim como você, que a questão da segurança pública, ela permeia muito mais do que a segurança do policial estar na rua, do que muito mais de investimentos em educação, em cultura, em esporte, em lazer. A gente está tendo notícias aí agora de vários festivais de Lençol. O Flica foi cancelado por falta de investimento. Então a gente precisa também ter para si
essa autocrítica, dizer assim, onde é que a gente está errando e onde é que a gente pode investir mais e fazer mais, né? Porque não é só a questão da segurança pública. A gente precisa botar essas crianças na escola, a gente precisa valorizar o salário do profissional, seja do policial, seja do professor, seja do agente de cultura que está lá fazendo a cultura. Então, é uma rede que precisa ser olhada e valorizada. No momento, o governo do estado está olhando a questão da segurança pública. Quando eu vi semana passada, sexta-feira que chegou, aqueles tanques de guerra, os blindados em Salvador, me assustou. Eu digo, meu Deus, a gente está em intervenção federal não oficializada. Porque se está chegando tanque de guerra é porque os homens estão armados até o dente. E isso não vem do governo Bolsonaro, porque o CAC... Não, gente, já vem ao longo dos anos e a gente não vem dando a devida atenção. E agora, quando o bicho pegou mesmo, que está atingindo realmente a camada alta da sociedade, não está mais na periferia, é que começa a ter realmente a atenção. Eu acho que o governo do estado ele necessita ter esse olhar de dizer assim, não, a gente errou daqui para trás, a gente errou, mas a gente vai avançar, a gente vai ouvir os PGPs, porque os programas de governo de todos os municípios, apontam pela questão da segurança, a questão da saúde, a questão da educação, que é um flagelo da nossa sociedade. Você não concorda com isso, não? Veja bem, Ari, você foi bem claro aí, e você é da nossa tese, que é cultura, esporte, lazer, educação. E você há de concordar que o Brasil passou 4 anos sem Ministério da Cultura. O Brasil passou 4 anos sem Ministério do Esporte. Houve um ataque direto a essas políticas públicas há 4 anos. E eu não estou dizendo que a culpa é de Bolsonaro, mas o governo Bolsonaro, ele deixou de investir nesses segmentos que a gente concorda, que ajuda no combate à violência. Olha, o Brasil voltou a ter Ministério da Cultura agora há 9 meses. Agora a Lei Paulo Gustavo está jogando na Bahia muito dinheiro. Agora voltou a ter Ministério do Esporte. Então, acredito que é preciso o governo do estado. O governo Rui foi um governo muito da infraestrutura. O governo Wagner foi um governo muito do social, luz para todos, topa, investimento no social. O governo Rui foi outro governo, foi o governo das delegacias, das escolas, das estradas. E o governo Jerônimo precisa agora juntar o governo social do Wagner, o governo da infraestrutura do Rui, e apostar e aproveitar essa oportunidade que é o governo Lula que joga para a Bahia. O Pacto pela Vida, o Mulheres da Paz, o Pronasce, tudo está votando, né? O Pronasce é um projeto importantíssimo. Os Mulheres da Paz, por exemplo, é um projeto fantástico que a própria mulher ajuda a conciliar, né, o atrito, a confusão ali na rua, na sua família, e você tem uma bolsa, né? E a gente precisa apostar na juventude, né? O menino vai para a escola de manhã, de tarde passa o dia em casa, no Zap, no celular. Então, a gente tem que ganhar essa juventude para fazer educação em tempo integral, para fazer esporte, para fazer cultura. Quantos fazedores de cultura tá aí, né? Com muitas ideias boas, pulsando pela cultura, e a gente tem pouco investimento. Então, isso tudo foi um desabastecimento dessa área cultural, da área social no Brasil, que acredito que com a chegada do Lula aí tem 9 meses, né? Retomando essas políticas públicas. Camaçari agora vai receber 24 médicos do Mais Médicos, né? Que é importante. Então, é muita coisa que estava parada, que está voltando, que acredito que vai ajudar. O governador Jerônimo não está fugindo desse debate. Ontem mesmo ele estava com o Flávio Dino. Eu acho que a Polícia Federal tem várias competências, né? Tem várias expertise na área de segurança pública que precisa ajudar. Aí tem um debate, intervenção federal. Não, eu acho que o governo Jerônimo está fazendo parcerias, está fazendo operações coordenadas juntos. Polícia Rodoviária, tudo que é força de segurança tem que estar junto nesse momento. Então, eu acho que Jerônimo acerta quando ele faz uma segurança em parceria, né, com a Polícia Federal, que tem uma expertise e tem equipamentos, tem visão. Não quero dizer que a Polícia Militar da Bahia tem um trabalho fantástico.
né? Mandar um abraço para o Coronel Coutinho. Mas é interligado. Não dá para fazer segurança pública só da cabeça do governador. Tem que ser com todos. Agora, Wagner, você falou da segurança, realidade recorte hoje. Mas em 2009, lá em 2010, eu lembro que teve uma época que Bahia estavam queimando o carro na rua, o pessoal também tinha medo. Então, o problema de segurança pública e violência lá em 2009 e 2010, que foi o que gerou o Pacto pela Vida, todo esse processo de Wagner. O governo Wagner conseguiu, de fato, combater. O que foi que aconteceu? Porque as razões mudaram de lá para cá. Segundo os dados, os índices, né, e o anuário aí, foi o governo Rui. O governo Wagner tinha um controle maior. Né? E aí tem gente que... O Rui mesmo discorda do anuário. Ele disse publicamente que ele discorda dos dados. Eu acredito na pesquisa. Na verdade, Wagner pegou o caos e conseguiu resolver. Ele conseguiu acalmar. É aquilo que eu lhe falo. O Wagner fez um governo muito no social. Muito ligado ao social, né? Aí o Rui acabou esquecendo. O Rui não. O Rui ele foi mais no governo mais técnico, administrativo, de infraestrutura. Ele foi o tocador de obras. Que é importante, né? O Wagner, o Rui... O que tem em Salvador construído de mobilidade urbana foi o Rui que fez. Sim. É importante. Mas e aí, lá na periferia? O asfalto não enche barriga de ninguém, né? O viaduto não vai resolver a vida social de ninguém. Tem que ter, mas a gente precisa investir. Eu sou defensor disso e acho que Jerônimo também pensa nisso. Ele tem falado muito sobre isso. Você acha que o Jerônimo já volta mais a olhar social, total. O governador Jerônimo é um cara... E ele é fruto disso. Ele vai acabar entregando as obras de Rui e tocando o social. Ele vai tocar o social, mas ele tem aí a oportunidade de ser melhor que Rui, porque ele agora tem Lula do lado, né? Sim. Ele tem uma grande oportunidade que Rui não teve. Rui teve Bolsonaro do lado jogando contra. Não, Rui teve, na verdade, 2 anos de Dilma, 2 anos de Temer e 4 anos então, de... Então, Rui não teve um momento bom no governo dele a nível federal. Porque foi aquele final do o impeachment, aquela confusão. Já o Jerônimo está quase toda semana em Brasília assinando coisa, convênio, dinheiro. Então, tem a faca e o queijo na mão de fazer um bom governo, né? Maravilha. Que bom. Wagner, eu só vou entrar no último assunto, que é a questão do fechamento da Ford na Bahia. Né? Isso teve um impacto muito grande, sobretudo para Camaçari. E eu senti que o governo do estado não teve um jogo de cintura para resolver essa questão da Ford na Bahia. Terminou os 20 anos, não houve a concessão, né, a renovação da concessão dos benefícios fiscais que a operadora, que a montadora tinha. E aí agora vem a BYD, que não vai ser 10% do que era ocupado pela Ford, tanto em número de funcionários como em questão de produção e geração de renda, emprego e tantos outros investimentos que tinham, que era a Ford. Como é que você avalia esse momento da saída da Ford, da entrada da BYD em Camaçari? Veja bem, a saída da Ford, e a gente tem que, né, olhar um pouco o retrovisor. O governo do estado, não. O Rui se colocou, né? Os incentivos da Bahia não foi o problema. O Rui garantiu. O problema é que o governo Bolsonaro e o presidente Bolsonaro deu entrevista, que era assim mesmo, era normal. A empresa não tinha mais interesse no Brasil, que ela poderia ir embora. Pelo contrário, o governo federal, o presidente Bolsonaro, não fez nenhum esforço de manter a Ford no Brasil. Né? E aquilo foi horrível, porque a insegurança jurídica que atravessava o Brasil fez que diversos investimentos não chegassem aqui e que estava aqui querendo ir embora. E aí fechamos a Ford, né? A Ford foi fechada e trouxe um prejuízo incalculável para Camaçari. Eu tenho vários amigos, várias pessoas da cidade, que o dinheiro acabou já. Muita gente em depressão, muita gente com problemas psicossomáticos, porque tinha uma vida organizada, tinha um plano de saúde, tinha filho na escola particular, tinha uma qualidade de vida e se viu perder tudo, porque o dinheiro de onde você só tira e não bota acaba. Né? E muita gente não tinha educação financeira, perdeu dinheiro, investiu em coisas... Né? Lá abriu, toda esquina tinha um depósito de bebida. Né? Tem um amigo meu até que ele queria montar uma clínica de bronzeamento. Eu falei, tu sabe fazer? Como é? Cuidado. Você vai perder o dinheiro, rapaz. Aí ele foi e até segurou. Mas, infelizmente, a grande maioria perdeu dinheiro. A cidade, o município também não foi
parceiro dessa população. A gente pediu muito, poxa, monta aí um curso de educação financeira, apresenta propostas. Então, com a chegada, né, e aí o anúncio da BID, a gente sai do fim do túnel. Você diz aí, mas é pouco, mas é 5 mil empregos, é muita gente. E com a BID vai ter 30 novas empresas indiretas nesse processo. E a tendência é de crescimento. A ideia é atrair mais empresas? Com ela, a proposta é vir mais 30 empresas parceiras. Eu digo para ocupar aquele espaço todo que era pela Ford. O primeiro momento nessa fase é uma planta menor. É uma planta menor. Mas ela tem possibilidade. Eu acho que não chega a ser a 15% do espaço. Ela não chega. Ela tem a opção de crescimento. Mas já é alguma coisa. Sim. A gente não pode continuar no cenário que a gente está. Sim. O cenário que a gente vive lá de desemprego é muito alto em Camaçari. Então, a gente acredita muito, e dia 9 agora de outubro, a previsão é que o presidente internacional da montadora venha a Camaçari dar ordem de serviço com o presidente Lula, possivelmente, porque não dá, e aí é 5 mil pessoas, é muita gente de Camaçari, e é uma cadeia, né? Você bota um pai de família para trabalhar, as contas, né? Eu conto muito que meu pai, quando estava desempregado, a gente viveu um momento difícil ali, né? E aí é crise no casamento, afeta tudo, você não tem a oportunidade de ir numa praia, você às vezes quer tomar uma cerveja, não pode, então o cara perde a dignidade, né? Sim. O homem e a mulher perdem a dignidade, então o emprego é muito importante, né? Então a gente está com muita esperança, muito alegre, muito otimista, que ela chegue o mais rápido. Graças a Deus o impasse entre ela e a Ford foi resolvido, porque seria um problema maior, né? O governador colado, o governador já era muito presente nisso, ele até garantiu que se não der certo a Ford, ele ia doar um terreno, né, do Estado, só que ia demorar para construir. Então, a Ford voltou para o patrimônio do Estado e o Estado agora já vai fazer dia 9 essa doação a BID, né, que a gente não sabe nem chamar ainda. BID. Mas bora falar no português, né? Falar no português, no brasileiro. Ela tem que chegar para Camaçari para que a gente volte a empregar na cidade. Maravilha. O nosso tempo já está naquele pior momento. Já tem o pior momento. Mas ainda dá tempo de perguntar como é que vai ser ano que vem, né? Claro. Dá tempo de perguntar. Você, Camaçari é Bavi. A gente falou. Eu sei, já vivi todo muito mundo se Bavi preparar. Lá em Camaçari, já. Vai se preparar aqui, vai se preparar ali. Mas e você? Como é que tá você? Preparado aí para daqui a um ano? Daqui a um ano já tem resultado. Eu vi entrevistas suas que você descarta ir para a majoritária. Mas você é uma peça importante nesse tabuleiro. Veja bem, eu fico até honrado, né? Lá tem um debate assim, você vai ser o candidato. Caetano até às vezes sinalizou de a gente colocar o nome e tal. Falou, é um privilégio, eu fico honrado, porque é o meu primeiro mandato, e já ser visto pela população como uma possibilidade de nome. Mas eu acho que tudo tem etapas, né? Eu tenho que passar pela etapa da vereança, que aprende muito. Acho que todo político tem que ser vereador, a sentir na pele ali, né, o dia a dia da política, a divisão de base, como diz nosso amigo. E o cenário é muito favorável, né? A gente vai ter uma eleição diferente das outras, né? Um cenário que a gente tem o governo federal, o governo do estado. A fotografia nossa é diferente da fotografia deles. Eles têm um candidato derrotado na eleição, que é a ACM Neto. Nós temos um governador, um senador, um presidente. É diferente o nosso time. E eu estou me organizando, trabalho de manhã, meio-dia, de noite. Aí tem muita gente já assustada com a eleição. Eu falei, rapaz, a sorte está lançada. Você não pode montar a eleição agora. A eleição é desde o primeiro dia. Do dia que eu tomei posse até hoje, eu tenho trabalhado e acredito que a população há de reconhecer, se Deus quiser, se o povo quiser. Se não, eu vou seguir a vida. Mas a gente tem trabalhado para melhorar, né? Aí eu falo, poxa, eu não quero ser mais oposição, eu quero ser governo, que eu não sei nem como é isso. Eu não aguento mais, eu não tinha cabelo branco, pô, já tô cheio de cabelo branco. Tá correndo de Busca-Vida e Itacimirim. De Itacimirim não vou aguentar, e ainda gordinho, 42 quilômetros, aí eu falei, não, chega a hora de ser governo, mas eu acho que o desafio também de ser governo é um desafio grande, né? Tem ônus e bônus, você já foi governo, né? Porque é aquilo, você é governo, você tem que descer do palanque e dar resposta. Olha, esqueça. E sobretudo manter a coerência, né? E manter a coerência. Eu, né, e lá na Câmara, eu tenho uma relação com os 21 vereadores. Todos. Me dou muito bem com todos por conta da coerência. Né? Na hora de elogiar, eu elogio. Na hora de criticar, eu elogio. Apesar
desse enfrentamento, dessa confusão assim que às vezes a gente faz, É né? natural. Que é natural, faz parte do parlamento, mas eu tento ter a coerência, porque aqui tá tudo salvo. Há 20, 50 anos esse negócio vai estar salvo. Olha o que você disse lá. Né? Então, a internet está aí para isso, para mostrar. Então, Tem um lado bom da internet. Tem um lado bom, estamos aí trabalhando muito. Para depois não ter que ficar, não foi bem assim. Sim, foi assado. Preste atenção. A Alckmin tá aí, tá tendo que Ave responder Maria, aí. a cena do crime. Pois é, então a gente tá aí lutando, né? Obrigado aí pelo convite de vocês, de vir aqui falar com a Liga da Política. Um programa novo, mas já tá bem badalado aí na Metropolitana. Já ouvi dizer aí. E a tendência é crescer, né? É trazer mais pessoas aqui para falar, é importante. Maravilha. Tagner, deixa seu recado para suas redes o sociais. pessoal aqui. A sua câmera é essa aqui. Quem quiser Deixa achar, suas redes quem quiser sociais. achar, manda. Pois é. Considerações finais. Pronto. Muito obrigado aí pelo convite. A Liga da Justiça. Política. Liga da Política. É porque a Mulher Maravilha tá do lado. Todo mundo fala Liga da Justiça. Tá aqui nos emocionando, né? A Paulo, a Ari, a Cissa, ao meu amigo Totti, né? Um grande amigo meu aqui de muito tempo. Responsável por tudo isso aqui. O mentor, né? O mentor. Mas agradecer a confiança do povo de Camaçari pelo nosso trabalho. Eu tenho feito um mandato ligado ao povo, então toda a crítica que a gente faz na Câmara, toda sugestão, todo elogio vem do povo. Eu ando de Cordoaria, a Joia do Rio, a Tiririca, ao Lodo, as Baratas, o Pião Manso, ao Polo, a Orla, né? Camaçari é cidade de rio e mar. Então o desafio do vereador, do político, é de ser de toda a cidade. O slogan do nosso mandato é o vereador de todos nós. Eu não sou vereador apenas do bairro onde eu moro. Eu sou pago pelo salário, pelo imposto, os impostos de todos os moradores da cidade. Então minha obrigação começa no Rio Joanes e termina no Rio Pujuca, mas vai nos POC, nas periferias, em toda a cidade. Então, estamos nessa luta, gosto do que faço, não sou forçado a nada, gosto disso, como diz o outro, é a minha cachaça, eu gosto da política, e estamos aí nessa labuta de transformar a cidade. Camaçari precisa passar pela mudança, a população pede mudança na cidade, e que tenha um governo que cuide das pessoas. O governo precisa cuidar do povo. A gente tem que se colocar no lugar do outro, dos professores, do povo pobre, do povo carente, do estudante, do jovem. E a nossa cidade precisa voltar a sonhar. Camaçari, durante o governo Elinaldo, as pessoas perderam a capacidade de sonhar com uma cidade diferente. A cidade de Saber, por exemplo, é um marco disso. Está destruída porque foi feito pelo prefeito Caetano. A gente não pode mais ficar nessa política pequena. 28 de setembro, Camaçari comemora 265 anos. É uma cidade importante, né? Quando você fala em qualquer canto do mundo, Camaçari alguém conhece. Então a gente tem que valorizar ela. Eu quero aqui aproveitar, parabenizar a minha terra, a minha cidade, né? Essa cidade que a gente é apaixonado, a gente não sai dela por nada. O povo trabalhador que acorda cedo, que vai pro polo, que vai na feira, que labuta, mas é um povo acolhedor, um povo que é solidário, né? Um povo que gosta do que faz, que tem muita fé em Deus, nas religiões lá. A gente tem, né, as procissões, temos lá a fé dos pescadores. Então é uma cidade muito bonita, muito forte e que precisa de cuidado. Maravilha. E Ari se comportou. Meus parabéns. Hoje você se comportou. Eu fiquei até com medo, assim. Rapaz, o que é que esse cara quer? Você se comportou. Não, você jogou duro aqui. Aqui já são 61 programas, ele já tá cansando. Tá cansando, né? Toma um remédio. Pois é, meu Instagram lá é Tagner Cerqueira. Né? A gente tenta fazer uma rede social bacana, mandar um abraço para nossa equipe, tá aqui Juan, Laís, Raul, Michel, Tiago Macedo, tem uma equipe boa de comunicação. Joga duro. duro. O jornalista trabalha. A gente aposta muito na comunicação. Diz que esse povo da comunicação joga duro. Esse povo aqui. Esse povo da comunicação joga duro. Um abraço aí a todos da equipe e agradecer aí mais uma vez pelo convite. Maravilha, meu povo. Gente. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Tchau.